Boa noite, pessoal. Eu vou estar trazendo para vocês agora um pouco da parte 1 do slide, né, dos nossos slides oficiais agora. Foi disponibilizado para vocês uma apostila, um PDF, algumas atividades. Foi disponibilizado os links de acesso para a nossa introdução da dislexia através do nosso canal do YouTube, tá? Então, agora, oficialmente, eu trago para vocês os nossos slides. Eles serão repassados para vocês por partes. Então, nesse primeiro aqui, eu vou estar trazendo para vocês uma definição da dificuldade e distúrbio de aprendizagem, que também já foi falado nos nossos links lá dos nossos vídeos. E trago para vocês, além da dislexia, 2 exemplos aqui, né, de dificuldades e distúrbios de aprendizagem que são mais comuns nas nossas salas de aula. Então, por que essa expressão dificuldade de aprendizagem, né? Ela é utilizada, pessoal, para referir condições sociobiológicas que afetam as capacidades de aprendizado dos indivíduos. Em que? Em termos da aquisição, da construção e do desenvolvimento das funções cognitivas. Então, o professor, ele trabalha na sala de aula toda a parte do desenvolvimento das funções cognitivas, através de jogos, através de atividades, né? Tanto pedagógica como atividades através de imagens. Então, no campo da educação, quais são as dificuldades mais comuns? Quais são esses distúrbios mais comuns? É a dislexia, que nós temos aqui no nosso curso, ele é específico da dislexia. E também nós temos, nesse campo, né, da educação, que são os nossos cursos, as nossas explicações, são mais voltados para o dia a dia realmente do professor dentro da sala de aula, né, que é a disgrafia, que o nome já está dizendo, é uma dificuldade na grafia, é uma dificuldade na letra, é a famosa letra feia. E também a descalculia, que o nome também já está trazendo para vocês, é a dificuldade nos cálculos matemáticos. Então, seja numa atividade de geografia, de história, tudo que vem lá com datas, séculos, anos, né? Tudo que requer quilômetros, metros, essa criança ela tem dificuldade em números, então existe uma possibilidade dela ter descalculia. Mas eu trouxe esse aqui somente para mostrar para vocês que além da dislexia, nós temos outras dificuldades, outros distúrbios, e para cada um deles nós temos uma nomenclatura, que é o que nos ajuda na investigação e no diagnóstico, certo? Mas o nosso foco aqui é leitura e escrita, que é a dificuldade da dislexia, tá certo? Então, na próxima lauda aqui, eu trago para vocês algo muito comum também, que acontece bastante. Profissionais da educação que vê a dislexia como uma doença. E nós não podemos dizer que a dislexia é uma doença, por quê? Porque ela não tem cura. Nós não podemos falar na cura da dislexia porque não existe. Tá certo, pessoal? Então, a dislexia, ela é uma dificuldade, é um distúrbio. E é preciso que nós conheçamos, para poder contornar, é preciso nós conhecermos para poder contornar. É necessário um prognóstico variável, certo? Para que nós possamos compreender. Eu vou trazer para vocês o enquadramento teórico,
certo? E algumas definições, algumas nomenclaturas técnicas que nós psicopedagogos utilizamos, mas que vocês, enquanto profissionais da educação, também precisam ter esse conhecimento. Estudantes de pedagogia que lá à frente estarão diante de pareceres, de relatórios, né, de recebimentos de prognósticos, diagnósticos de especialistas, certo? Então, nós vamos conhecer aqui também, se aprofundar realmente na questão da dislexia. Então, as dificuldades inerentes à dislexia, elas decorrem de uma perturbação do sistema neurológico, que nós já vimos isso, uma questão genética também, ao nível do processamento fonológico. Por quê? Porque se a dificuldade na discriminação e processamento dos sons das palavras existem, nós temos uma dislexia. Se a criança não consegue entender o que é vogal, o que é consoante, o que é sílaba, o que é uma junção de letras, se ela mistura, se ela confunde o som da letra T por letra D, então ela ainda não discriminou o som da letra inicial, por exemplo, das palavras, da sílaba inicial ou da sílaba final. Então, se ela tem essa discriminação no processamento dos sons, além da questão da troca fonológica, o T por D, nós vamos ter esse processo aqui também na escrita. Tá certo? Então, a dificuldade de tomar consciência de que as palavras são constituídas por sílabas e as sílabas por fonemas e os fonemas por letras. Exemplo, aqui eu trouxe a palavra gato. Então, para o aluno com dislexia, vai ser difícil, ele vai ter um entrave. Por quê? Porque possivelmente ele não sabe associar essa sílaba, ele não processou que um G com A é Gá, né? Que o T com O é Tó. Ele ainda também, ele não discriminou que a palavra gato tem 4 letras e 2 sílabas, como vocês podem ver aqui, né? Como vocês já sabem. Então, essa dificuldade em tomar essa consciência de que as palavras são constituídas por sílabas, né? E as sílabas por fonemas e os fonemas por letras é todo o processo e a nossa maior dificuldade. Por quê? Porque nós temos que alfabetizar essa criança que tem esse entrave, que tem essa dificuldade, esse distúrbio. Eu vou trazer para vocês agora uma teoria do déficit de automatização. Essa palavra ela vem geralmente em relatórios de profissionais, né, especialistas, psicólogos, neuros, psiquiatras, tá bom? Então, esse déficit generalizado na capacidade de automatização. O quê? Que déficit é esse que é generalizado? Os disléxicos, eles manifestam evidentemente dificuldades em automatizar a decodificação das palavras, em realizar uma leitura fluente, correta e compreensiva. Exemplo, aqui na palavra gato que eu mostrei a vocês agora, anteriormente aqui, eles vão ter uma dificuldade enorme de ler a sílaba, de estar no automático, o gá. Eles vão dizer assim, a maioria das vezes, G com A, já, ou G com A, gá, T com O, tó. Quando você pergunta que palavrinha formou, eles faz gaiola, né? Então, eles vão, a maioria das vezes, na questão do chute, do acerto, né? Da adivinhação. Eles não conseguem automatizar isso, não dizer o nome da letra, e sim logo diretamente a sílaba e posteriormente a palavra, certo? Então, existe também esse déficit de automatização. Trago também a teoria magnocelular.
que é um déficit específico na transferência das informações sensoriais dos olhos para as áreas primárias do córtex. Nós veremos lá na frente as partes do cérebro, né? Aquela que é responsável pela visão, aquela que é responsável pelo sensorial, pela coordenação motora, do braço, da mão, de escorrer no papel com uma caneta, a letra é exatamente da forma que nós estamos vendo. Então, existe essa transferência das informações, o que o olho vê e o que o corpo responde. Então, as pessoas com dislexia, elas apresentam baixas sensibilidades face aos estímulos com pouco contraste, com baixas frequências espaciais ou altas frequências temporais. Nessa lauda aqui, eu tenho essa imagem de um olho e o que é que depende a minha visão? Da atenção seletiva e da concentração, da memória a longo e curto prazo, da capacidade de discriminação social. Certo? Eu estou vendo, vocês nesse momento agora estão vendo essa lauda desse slide. É necessário que vocês tenham atenção, é necessário que vocês tenham concentração, é necessário que vocês memorizem, seja a longo ou curto prazo, e também uma capacidade que vocês possam ter de discriminar. Então, as dificuldades em todas as habilidades podem condicionar negativamente os processos implicados na leitura, através da simples partezinha cerebral, que é responsável pela visão, e da parte que é responsável pelo sensorial, pela coordenação, certo? Então, aqui eu trago a área de forma visual das palavras, trouxe esse exemplozinho aqui, ó. Bolo é diferente de lobo. Então, muitos alunos com dislexia, eles fazem essa troca. Eles olham para a lousa, olham para o quadro, vê a palavra bolo e colocam elas, escrevem lá ela de trás para frente, trocando o lugar da sílaba, qual é o lugar correto de cada sílaba. Nós também não podemos deixar que as letras que vêm nos livros, né, que nós não colocamos nos cartazes, né, letras, quando nós usamos as fontes lá no computador para montar um painel, um cartaz para essas crianças, que nós tenhamos também cuidado se nós estamos realmente facilitando esse aprendizado. Trago aqui para vocês um exemplo de uma fonte, né, em que a letra B é igual ao numeral 13, né? A questão de número e letra, certo? Então, a letra B é a mesma fonte do 13, do número 13. Então, essa visão aqui, ela vai começar a se confundir. As formas, as fontes, será que nós estamos mesmo facilitando? Será que nós não estamos confundindo ainda mais essa criança? A criança que vê a letra do livro e escreve a letra de imprensa exatamente igual à do livro, que ela ainda não associa letra maiúscula, letra minúscula, letra cursiva, letra bastão. Então, numa atividade dessa aqui, que tenha essa fonte, nós estaremos, né, complicando ainda mais, porque essa visão ela vai depender de atenção, de concentração e principalmente da memória. Se eles memorizarem como que aqui não é o 13 e é a letra B, eles vão dizer que depois do 12 é B, antes do 14 é B, certo? Então, nós temos que ter cuidado também em relação a isso. Por quê? Por conta do processo de automatização. E por último aqui, eu trago umas outras perturbações que são associadas. Essa parte aqui também é do nosso slide do nosso curso de distúrbios de aprendizagem, mas eu trago para vocês aqui
a disgrafia, que eu falei lá na frente, a descalculia, que eu também já falei anteriormente, a desortografia, que já está dizendo que é um distúrbio na ortografia, uma dificuldade ortográfica, uma perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Pode acontecer que o aluno com dislexia ele tenha essa perturbação, uma perturbação na coordenação motora, perturbação de natureza afetiva. Então, pessoal, essas aqui são outras perturbações que podem estar associadas, né? Que podem estar associadas à dislexia, tá bom? Que é uma desmotivação, né? A baixa autoestima, todas essas aí, eles partem da natureza afetiva, a desvalorização pessoal, a insegurança, alteração de humor, né? Receio de expor, ansiedade social e irritabilidade. Então, crianças com dislexia, elas podem ter outras perturbações associadas. Então, essa é a primeira parte do nosso slide. Estarei até sábado enviando para vocês a segunda parte do nosso slide oficial. Agora serão realmente os slides. E ao final do nosso curso, vocês estarão respondendo, né, uma avaliaçãozinha de pelo menos 5 ou 6 questões, né, alternativas, para que vocês possam estar recebendo o certificado de vocês. Então, essas questões, elas serão desses slides oficiais, tá certo? Então, pessoal, até sábado, daqui para sábado, pode ser que eu envie amanhã a segunda parte, pode ser que eu só envie no sábado mesmo, tá bom? Então, a partir de agora, nós teremos os slides oficiais para que nós possamos concluir o nosso curso. Desejo a todos ótimo estudo.